Por incrível que pareça, o Brasil deve 1,5 bilhão de reais para a Organização das Nações Unidas. Aí, quando eu fui pesquisar a origem dessa dívida, eu realmente não acreditei. Eu não sabia que isso era possível. Na minha cabeça, aquilo realmente era impossível de ser possível de acontecer. Aí eu me perguntei o que aconteceria se o Brasil não pagasse essa dívida à ONU. Nós perderíamos territórios? O Brasil seria retirado da Assembleia Geral da ONU? Da onde tudo começou? E é sobre isso que irei falar neste vídeo e recomendo que você assista até o final, pois quando você descobrir o motivo dessa dívida, você vai ficar tão surpreso quanto eu. Mais do que isso, você vai passar a questionar ainda mais a eficácia da ONU. Sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece, muito prazer, eu sou Felipe de Deus e esse é mais um vídeo do canal Vamos Falar de História. Não se esqueça de deixar seu joinha para fortalecer o trabalho que eu desenvolvo com carinho para vocês aqui no YouTube. Se você ainda não é inscrito, por favor, inscreva-se e ative o sininho da notificação. Ativando esse sininho, você sempre será notificado quando eu postar um vídeo novo. E não se esqueça que toda vez que você assiste o meu vídeo até o minutinho final, você mostra para o YouTube que esse trabalho que eu desenvolvo para vocês tem relevância na plataforma. Isso me ajuda muito, tá? Show de bola, espero que você realmente assista até o final, além, é claro, de aprender cada vez mais sobre o seu país. Show de bola? Então vamos falar sobre essa tal dívida e como tudo começou e qual o motivo e o que pode acontecer com o nosso país se essa dívida não for paga. Estima-se que a dívida externa do Brasil atualmente seja mais de 323,5 bilhões de dólares, o equivalente a mais de 1,7 trilhões de reais. Podemos dizer que a história do nosso país com a dívida externa começou no dia 13 de agosto de 1824, quando o Império do Brasil solicitou empréstimo de mais de 2 milhões de libras para cobrir as dívidas deixadas pelo período colonial. Esse empréstimo ficou conhecido como empréstimo português e muitas vezes é interpretado como um pagamento pela independência do nosso país. Entre 1824 e 1889, o Império do Brasil solicitou 15 empréstimos externos. Todos eles foram contraídos em libras. Empréstimos em outras moedas só viriam a se tornar mais comuns na época da República, começando por empréstimos em francos franceses em 1905 e ganhando força com outras moedas em dólares norte-americanos a partir da década de 1930. Os empréstimos realizados entre 1822 e 1850 ocorreram em um período denominado de embates e consolidação, tanto que o primeiro empréstimo ficou conhecido como o primeiro empréstimo externo da independência e tinha como objetivo acudir à crítica situação na qual se encontrava as finanças do Império do Brasil. Em 1839, um novo empréstimo foi feito, sendo o único do período regencial. Este empréstimo foi realizado para satisfazer os déficits dos ministros da Fazenda, Marinha e Guerra. Em 1843, motivado pela Convenção do dia 22 de julho de 1842, foi realizado mais um empréstimo externo que ratificou os ajustes de contas entre o Brasil e Portugal, em conformidade ao Tratado de 29 de agosto de 1825. Aí, entre 1850 e 1889, depois de anos de crises, instabilidades, regência, guerra da independência, o Brasil finalmente consegue vivenciar o período denominado construção, que é aquele período onde o Brasil passa a investir mais na infraestrutura e em outros setores. Esse período do Império do Brasil representa a maioria dos empréstimos externos que ocorreram. De todos os 15 que ocorreram ao longo de toda a era imperial brasileira, 11 foram somente entre o período de 1850 e 1889. Dos 11 empréstimos feitos nesse período, 3 se destacam: 1852, 1859 e 1865. Em 1852 ocorreu o primeiro empréstimo, marcando o início dessa nova fase, sendo o primeiro da nossa história
com juros inferiores a 5%. Em 1859, o empréstimo externo representou uma operação de troca ao par dos papéis remanescentes do empréstimo de 1829, caracterizado como ruinosa. Aos investidores foi dada a opção de receber o pagamento em dinheiro ou em novos títulos. A percepção do país era tão positiva naquele momento que mais de 90% dos papéis foram trocados. O empréstimo externo de 1865 foi um dos mais impactantes da história do Império Brasileiro. Isso porque foi um empréstimo de 6.963.600 libras para financiar os serviços extraordinários do Império, sobretudo aqueles por conta da Guerra do Paraguai. Nos momentos finais do Império do Brasil, muito por conta do Visconde de Ouro Preto, então ministro da Fazenda, o nosso país conseguiu melhorar expressivamente o problema da dívida externa. Porém, a bola de neve já tinha sido criada e ela aumentou ainda mais na República, principalmente durante o regime militar. Hoje, o Brasil tem uma dívida externa de 323,5 bilhões de dólares. E uma dessas dívidas é com a ONU. Aí eu te pergunto, em algum momento da sua vida, da sua encarnação, você já se perguntou quem paga para a ONU literalmente existir? Quem paga para a ONU literalmente funcionar? Não. Agora, adivinha quem paga? Nós. Somos nós que pagamos para a ONU literalmente existir. A Organização das Nações Unidas hoje contém 193 Estados-membros, ou seja, países que fazem parte da entidade. Países que atuam e votam em questões internacionais por meio da ONU, por meio, por exemplo, da Assembleia Geral da ONU. Lembrando sempre que dos 193 Estados-membros, apenas 5 estrelinhas do grupo são permanentes: Estados Unidos, China, Rússia, Reino Unido e França. É sempre bom deixar isso bem claro. Só que para você fazer parte da ONU, você literalmente tem que pagar. O país que deseja fazer parte tem que pagar contribuições para o funcionamento regular da entidade. Esses valores são calculados com base em critérios como o tamanho do produto interno bruto de cada país. O Brasil é responsável por 2% do orçamento regular da entidade. Aí você pensa, mas 2% é tão pouco? Pois é, esse tão pouco hoje representa ao Brasil uma dívida de 306,7 milhões de dólares, o equivalente a 1,5 bilhões de reais. Dinheiro, por exemplo, que poderia estar sendo investido no próprio Brasil. Essa dívida, segundo especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, aumentou no governo Dilma e se manteve até o nosso atual governo. Agora se prepare, porque eu achei que eu não fosse me surpreender e eu me surpreendi. E olha que eu gosto de estudar geopolítica, eu gosto de pesquisar e estudar a história do Brasil. Segundo o levantamento da ONU dos 306,7 milhões de dólares que o Brasil deve para a entidade, 56,4 milhões de dólares é relativo à dívida que o Brasil tem para o funcionamento regular da ONU. Show de bola? Existe outro 1 milhão de dólares que o Brasil tem em dívida com a ONU, mas é em relação a tribunais internacionais, correto? Entendeu até aí? Agora, repito, se preparem. Dos 306,7 milhões de dólares que o Brasil deve para a Organização das Nações Unidas, cerca de 249 milhões de dólares é relativo às missões de paz organizadas pela ONU ao redor do mundo. É isso mesmo que você ouviu. E o que eu mais falo aqui no canal, o Brasil é um dos países mais presentes em missões de paz ao redor do mundo. E o Brasil, literalmente, além de ter que ir cumprir a missão de paz internacional, tem que pagar em dólar. E eu realmente não esperava por isso. Então o Brasil, que é um país subdesenvolvido, que tem muitas crises sociais, econômicas e políticas, que é um país quase quebrado, infelizmente, há décadas, ainda tem que pagar pela existência regular da ONU, tem que pagar por questões de tribunais internacionais e, de quebra, a maior parte tem que pagar pelas missões de paz da Organização das Nações Unidas. E eu, na minha humilde opinião, existência, na minha humilde ignorância, na verdade, achava que quem bancava as missões de paz internacionais
era a ONU. Mas não, o Brasil, além de ser o país um dos que mais participa, envia toda a ajuda, envia soldados, homens e mulheres, voluntários, toda a logística para a missão de paz, também tem que pagar em dólar para que isso aconteça. E tem mais, há consequências se o Brasil não quitar essa dívida. Mas, Felipe de Deus, quais são essas consequências? A ONU pode penhorar algo do Brasil no cenário internacional? A ONU pode reivindicar algum território brasileiro como forma de pagamento? Não nenhuma dessas opções. Mas há consequências. A regra da ONU estabelece que se algum país acumular uma dívida equivalente a 2 ou mais em relação às suas contribuições regulares, ele pode perder o direito ao voto na entidade. Algo que nunca aconteceu com o Brasil. Em nota, o Ministério da Economia declarou que a causa da dívida do Brasil com a ONU foi a insuficiência de dotação orçamentária. Mas agora eu levanto um questionamento para vocês debaterem. Vocês acham que hoje a ONU exerce um trabalho eficaz para seus países membros para justificar tamanho orçamento? Ou o Brasil, por exemplo, é um dos países que investe tanto para ter apenas o status de país membro da Organização das Nações Unidas, uma vez que uma das críticas à ONU é que ela trabalha apenas para os 5 países membros permanentes. O que vocês acham? Comentem aqui embaixo o seu ponto de vista para a gente debater, porque para mim a opinião de vocês é muito importante para o canal. Show de bola? Por hoje é só, mas se Deus quiser, nos vemos em breve aqui no canal. Vamos falar de história. Fiquem todos com Deus e até mais. E para você que assistiu o vídeo até aqui, eu tenho algo incrível para compartilhar com você. Hoje na internet eu não trabalho só com YouTube, até porque nós temos sempre que procurar outras fontes de renda. E é nessa parte da história da minha vida que entra o meu amigo Tom Dimas, que é o cara do mercado digital que me ensinou literalmente como ganhar dinheiro usando o meu celular e a internet. Ah, lá vem ele com marketing multinível, pirâmide financeira, investimento de risco, jogos de azar. É claro que não, é claro que eu não iria colocar em risco a minha credibilidade que eu construí durante anos. O que eu quero compartilhar com você é a educação financeira, que é crucial, é o mercado digital que cresce todo santo dia, é entender como o mercado digital funciona, até porque a internet é o presente e é o futuro. Um novo ramo no mercado digital vem ganhando muito espaço no mercado brasileiro e apenas 3% da população brasileira tem acesso. Você não precisa ter diploma de faculdade ou alguma formação profissional. O que você precisa é apenas de um celular, internet e principalmente disposição para se educar e entender o mercado digital. Qual é o resultado? Essas pessoas não têm canal, não têm inscritos, não têm seguidores, não gravam vídeos para a internet e estão tirando 2, 3, 4, 5 mil reais no primeiro mês de trabalho utilizando apenas o celular e a internet. Nesses últimos 2 dias, enquanto estava aqui produzindo o roteiro do meu próximo vídeo, eu conquistei mais de R$1.000. E eu só entendi esse novo mercado graças ao Tom Dimas, que é meu amigo e mentor. É com ele que eu e milhares de pessoas aprendemos e aplicamos suas técnicas no mercado digital. E para você que é inscrito no canal Vamos Falar de História, eu consegui algo incrível. Se você quiser aprender e saber mais sobre essa nova profissão, basta você clicar no primeiro link disponível aqui embaixo na descrição e você vai falar diretamente com o Tom, sem compromissos, só para você entender a dimensão. E você ainda vai ganhar um mini curso gratuito com apenas uma aula. E eu te garanto, uma aula já é o suficiente para abrir sua mente e mudar a sua visão a respeito do mercado digital. Fiquem todos com Deus e até mais.